Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso superintendente, pastor Josué Melo, nosso pastor presidente João Adair Ferreira, que em breve está chegando. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, Enfrentando Gigantes e Conquistando Vitória. Aqui nesta manhã, eu louvo a Deus pela presença do pastor Davi Terto, que eu acabei de cumprimentar, que está de volta, glória a Deus, plenamente recuperado. Muito feliz de vê-lo, pastor, que o Senhor o abençoe sempre. Nós cumprimentamos os irmãos também que estão nos assistindo aqui na internet, a irmã Solisbelli, né? Saúde a todos com a paz do Senhor, em espanhol, inclusive. Temos aqui a irmã Valdineia, a missionária Valdineia, também conosco, irmão Leandro e a missionária Elza Pessoa, sempre todos muito assíduos aqui, glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus é a mais poderosa aí das armas espirituais que nós temos. Efésios 6 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos resgatar urgentemente a importância da palavra de Deus. É por isso que mais uma vez nós convocamos os irmãos a estarem conosco na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical começa às 9 horas pontualmente. Às 10 nós temos o culto de celebração, mas o nosso culto, ele começa às 9 com a lição da EBD, que é uma praxe que a Igreja do Senhor não pode perder jamais. Muitos querem solapar a existência da Escola Bíblica Dominical, mas nós vamos prosseguir sempre incentivando esse trabalho que é crucial para o crescimento da Igreja e do Reino de Deus. Hoje nós contamos com mais 2 professores nesse formato que temos adotado durante a pandemia. À minha direita se encontra o pastor Ivan da Mata, que eu já cumprimento e agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Ivan da Mata. Todos os irmãos estavam com saudades, né, de aprender aqui com o pastor Ivan. E à minha esquerda, mais um dos nossos mestres da EBD, o pastor Jaime, também sempre muito solícito, um grande estudioso da palavra de Deus. Muito obrigado, pastores. Meus irmãos, vamos abrir a nossa lição de número 5. Lição de número 5, para todos aí que têm a revista. Mais uma vez, o tema é Enfrentando Gigantes e Conquistando Vitórias. Nesse trimestre, temos aprendido a como transformar as adversidades em cenários de milagres e vitórias. E a cada semana temos tido um episódio diferente aí do Antigo Testamento para edificar a nossa fé nesse período de crise. O nosso texto áureo se encontra em 1 Samuel 17, 24, que diz assim: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A verdade aplicada é: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Os nossos objetivos são 3: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise, explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus e mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. O nosso texto se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, que diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Portanto, esse é o nosso tema de hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ver o emblemático aí embate entre Davi e Golias, e vamos começar a introduzir essa lição com o nosso querido pastor Jaime. O que essa lição tem a nos ensinar? Mais uma vez, pastor Jaime, com respeito ao episódio de Davi e Golias, tão conhecido por nós. Primeiro, queria cumprimentar e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com o meu querido pastor Ivan, meu mestre, né? E estar aqui novamente nessa escola dominical,
compartilhando esses minutos aqui com a igreja. Essa lição é mais uma que é extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo. E o contexto, acho que a maioria já sabe, né? Davi foi pelo seu pai para levar suprimento para a sua família. E quando ele chega no acampamento, que era um acampamento de guerra, né? Estava prevista uma guerra entre os filisteus e os judeus, ele se deparou com o fato de que durante 40 dias havia um gigante que estava desafiando e afrontando o exército dos judeus e pedindo uma pessoa que lutasse com ele, né? Esse aí então é o contexto que nós vimos, e vimos então a reação indignada de Davi com relação a essa afronta, porque ele constatou também que ninguém tinha coragem de aceitar esse desafio. E nesse contexto, então, Davi, apesar de ser ainda um menino, inexperiente, ele não era guerreiro, ele era pastor, e aí ele se dirige a Saul dizendo que ele iria representar o exército de Israel e que ele iria vencer. O Senhor, ele sempre tinha essa disposição de falar: olha, eu já venci o leão, já venci o urso, o senhor não precisa ficar preocupado, eu vou vencer esse filisteu também. Então, essa disposição de fé de Davi o tornou vencedor. Todos sabem que ele tentou usar a armadura de Davi, de Saul, e não deu certo, e ele foi com as suas armas mesmo. Ele foi com um cajado, 5 pedrinhas, porque para ele a vitória que Deus ia dar seria de forma sobrenatural. E ele foi nesse combate e com apenas uma pedra, né, ele conseguiu derrubar esse gigante e vencer. Cortou a cabeça do gigante e venceu. Então, essa lição de hoje, né, enfrentando os gigantes, conquistando vitória, ela vai nos assegurar, você que vai ver o desenvolvimento dessa lição, que Deus espera de nós atitudes de fé, diante de momentos desafiadores. E também nós vamos aprender no decorrer dessa lição. Davi não atentou para as suas limitações, mas para o Deus que estava com ele. Então, com certeza, essa lição vai muito fortalecer a sua fé, vai te ajudar a ver as coisas de forma diferente. Com certeza, a partir de hoje, muita coisa vai mudar. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela sempre se renova, né? Ela não é apenas atual, como diz Lutero, ela é eterna, né? Ela transcende o tempo e, mais uma vez, ela se aplicará aos nossos corações. Portanto, prepare o seu coração, porque mesmo essa história sendo conhecida, você já conhecendo o final, as lições aprendidas hoje aqui através desses homens de Deus serão muito importantes para nós. Portanto, eu convido os irmãos que aqui estão, que têm papel e caneta, ou que têm o seu bloco de notas aí no celular, no modo avião, é claro, né? Que você desfrute mais dessas lições, registrando o que os nossos professores vão nos ensinar nessa manhã. E nós vamos ver que os gigantes, muitas vezes, eles aparecem como grandes crises. É o que vamos aprender com o pastor Ivan nesse tópico 1. Por favor, pastor Ivan, fique à vontade. Com a lição de número 5, que traz o tema Enfrentando Gigantes e Conquistando Vitórias. Agradeço aqui o pastor Herbert e o meu amigo, pastor Jaime, né, por ele estar aqui do meu lado. Homem estudioso, abençoado, que é uma palavra do Senhor. Crises que surgem como gigantes. Sabemos que a metáfora dos gigantes, ela era recorrente ao mundo grego, a tradição troiana. Na tradição grega havia 2 tipos de heróis. O herói épico e o herói trágico. O herói épico, ele sempre ganhava, mas o herói trágico, ele perdia, porém ele cria no mito do herói, do médico que curava, que após a sua morte, ele ia passar por uma catártase, por uma purificação, e ia ficar internalizado na história. Assim como aconteceu com Aquiles. Sua mãe lhe perguntou: você quer permanecer com a riqueza do seu pai, herdar todos os seus bens, viver eternamente sem morrer? Ou você quer ir para o campo de batalha, sabendo que pode morrer, porém vai ser lembrado eternamente? O mito diz que Aquiles não hesitou. Ele foi para a batalha sabendo que ia morrer, porém ele sabia que ia ficar internalizado.
Davi não morreu, ele viveu, morreu e vive nas páginas da Bíblia e em nossos corações. É importante aqui, o tempo é muito pouco, frisar, caracterizar a palavra crise. No meu último livro, Crise Existencial, eu falo sobre esse assunto com mais propriedade. Mas eu coloquei aqui que é muito importante para nós, aqui, a palavra crise vem do grego crisis, que significa decisão, e deriva do verbo crinos, que designa eu decido, separo e julgo. Então eu tenho 3 capítulos no Crise Existencial, que vai falar sobre os 3 verbos, né, crinos, que designa, primeiro, decisão. A crise tem uma decisão muito forte na vida daquelas pessoas que não acreditam em Deus. A vida separa a estrutura emocional, a estrutura física, separa o homem da sua força, da sua motivação e da sua fé. E a crise também, ela está como um juiz, como um verdugo severo. Ela julga e ela abate. O poeta francês Louis Lavelle disse que a crise atravessa a história do pensamento humano. A psicopatologia afirma que a crise está na base do ser, mas o existencialismo, ele diz que a crise faz parte da condição humana, né? Mas para o humanismo, a crise é só algo a ser superado. Para muitas pessoas, a crise pode ser vivenciada como o último evento da sua vida. Mas para aqueles que possuem fé em Deus e convicção da sua vitória, a crise ela pode ser vencida em qualquer situação. E como diz o comentarista, por vezes, as crises se levantam contra nós, contra a nossa vida. E ele dá o exemplo aqui da atual pandemia, né? O efeito colateral do que nós estamos vivendo hoje. E com essa pandemia, não é que surgiu, aumentou o número de suicídios, de depressão, de angústia, de vazio existencial, transtorno de ansiedade, agorafobia e outros transtornos que fazem parte do medo. Muitas pessoas, diante do medo, esqueceram de Deus, esqueceram de confiar que em Deus existe uma esperança. Mas Davi confiou em Deus diante de um gigante, louvado seja Deus. Muitas vezes nós deixamos de acreditar, né, naquilo que existe para acreditar naquilo que não existe. Então, prosseguindo aqui, 1.1, conheça o Deus que você serve. Aqui nós temos o processo da pedagogia divina, né? Sócrates, ele usava 2 palavras, doxa e episteme. Doxa para Sócrates era algo comum, mas episteme era algo mais profundo. Mas a paideia grega era o princípio da pedagogia, do conhecimento, da filosofia. Mas a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Existem 2 formas de conhecimento que ficou, o conhecimento dos gregos e o conhecimento de Jerusalém. Um ficou com a filosofia, com os filósofos, e o outro conhecimento ficou com a teologia, com Deus, com os milagres, com a fé e com a superação e a capacidade de vencer as adversidades, né? Mas também Isaías, Oséias diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltaram o conhecimento. Israel estava sendo afrontado e humilhado por um filisteu. Eu creio que a pior tragédia, a pior crise, seja a afronta, seja você ser humilhado sem você poder corresponder à humilhação. Mas Deus estava pronto para dar um fim àquela situação. Mas um simples jovem pastor de ovelhas resolveu enfrentar a crise
e pôr um fim naquilo que não havia solução. É assim que Deus faz, né? Quando muitos acham que tudo terminou, existe alguém que tem uma resposta para dar às crises. Glória a Deus. Davi rompe paradigma na tradição troiana do herói épico. Apenas com um cajado, uma funda, um alforje e 5 pedras, né? Ele decidiu uma crise que já havia 40 dias. O modelo de herói perfeito, ele era no mundo grego. Os heróis épicos, eles deixavam seus cabelos crescerem, usavam flores, plumas, vestes coloridas e mandava o deus Éfeso, né, o deus Ferro, fazer as suas vestimentas de bronze, de prata, e eles saíam para as batalhas e voltavam com uma vitória. A tradição diz que Aquiles, que Heitor, que Odisseu, que Alexandre, o Grande, chegou um tempo que eles não precisavam mais de lutar. Ele apenas mandava alguém com as suas armaduras e aquilo ali já impunha medo e terror, né? Mas Davi não tinha uma armadura. Tentaram vestir Davi, né? Mas Davi tinha a sua personalidade. Ele possuía a sua singularidade que Deus lhe deu. Nós não podemos lutar com a personalidade de outra pessoa, com o caráter de outra pessoa, porque nós somos diferentes e temos uma chamada e um dom que Deus nos deu. Então foi diante dessa situação que Davi, ele não precisou de lutar com a espada do rei, porque o rei dos reis, o Senhor dos senhores, já tinha lhe dado capacidade de enfrentar aquele leão. Então, vestir Davi implica a contemporaneidade líquida, que exige 3 contextos da atual sociedade. O primeiro contexto é o eu proteiforme, o segundo é o eu esquizofrênico, né? Multifrênico, e o eu descentrado, construído pelos pós-estruturalistas franceses. O eu proteiforme fala de uma forma, de uma mudança de identidade, de corpo, de cabelo, de visão. Mas o eu multifrênico, ele fala da mente rejeitando a tradição, né? O amor, a paz, a obediência, a família. Mas o eu descentrado traz um tipo de eu esvaziado, fragmentado, sem Deus, sem família e sem esperança, sem identidade, sem personalidade. Mas Davi, ele tinha um Deus, ele tinha um pai, ele tinha uma chamada e ele tinha uma vocação. E ele não aceitou lutar com as armas de um rei, porque Deus já tinha lhe escolhido para ser um rei segundo o seu coração, né? É interessante que Golias significa exílio e forte, mas Davi significa amado. Golias atingia o estereótipo, o padrão de lutador épico, mas Davi atendia o padrão, o estereótipo de um homem chamado, vocacionado para destruir aquela pessoa que estava ameaçando o seu povo. Então, mas em seu coração, né, ardia uma inabalável confiança. Ele confiava em Deus. Aristóteles diz que a tragédia nos identifica como um herói trágico. Na tradição grega havia o herói épico e o herói trágico. Então, o que Aristóteles diz é que esse herói trágico que nos identifica, ele está sempre pronto para viver ou para morrer. E, concluindo aqui esse primeiro tópico, para que o tempo, né, para que o tempo seja usado com propriedade, 1.2, Davi sabia quem era Deus. Davi sabia que o Senhor lhe dar vitória diante do gigante. Ele conhecia a sua fidelidade. E aqui nós temos os 4 segredos de Davi, né? Ele mantinha viva a sua consciência
e a experiência do passado, né? E aqui Davi mantinha a fé viva e a convicção em Deus. Ele confiava na dependência de Deus. Davi impunha as suas vitórias no Senhor e não nas suas forças. Deus pode ser conhecido por aqueles que confiam em seu nome. E 1.3, já concluindo, Deus não decepciona os que nele confiam. A decisão de Davi em lutar contra o gigante, isso faz parte da sua personalidade. Como eu disse, Saul tentou vestir Davi, mas Davi não precisou das suas vestimentas, né? E aqui nós terminamos esse tópico com o eu autobiográfico de Davi, que possuía um terrível cenário de gigantes levantando contra a sua vida. Porém, Deus lhe deu vitória. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Ivan. Então, nós temos visto nesse tópico 1 aí que as crises aparecem como gigantes. E o que eu pedi aos irmãos, eu reitero, né? Por favor, anote aí para que você acompanhe. São muitas informações por minuto. E se você tiver anotado, meus irmãos, né, já dá aqui quase um livro resumido, de fato. Quantas lições preciosas com o pastor Ivan. Nós já vimos aqui que há uma metáfora dos gigantes no mundo grego, apesar da história, da narrativa bíblica, né, ser real, era muito comum as metáforas dos gigantes no mundo grego, né? Havia os heróis épicos e os heróis trágicos. O pastor Ivan nos ensinou também e deu o exemplo do mito de Aquiles. E fez um contraponto de Aquiles com Davi. Davi preferiu lutar e se eternizou na história, assim como Aquiles também decidiu, ao invés de ter uma vida eterna, né, de acordo com a mitologia grega, ele decidiu lutar e assim ficar conhecido. E Davi, ele se encontra na história como esse grande guerreiro, esse homem, segundo o coração de Deus. Estamos falando dele aqui hoje, milhares e milhares de anos após, porque ele decidiu lutar na força do Senhor. Aprendemos o significado de crise, não é? O pastor Ivan detalhou muito bem, mas em suma significa decisão. E esse momento de pandemia que estamos vivendo não é nada mais, nada menos que um momento de crise, onde os transtornos emocionais advindos do medo têm se aflorado cada vez mais. Mas, apesar disso, nós aprendemos com Davi que ele confiou em Deus diante desta crise que se mostrava através do gigante Golias. Aprendemos também com respeito à pedagogia divina, e nós devemos, assim como o profeta diz, seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. À medida que conhecemos ao Senhor, não é? Nós vamos entendendo os seus propósitos e nos tornando mais corajosos para lutar e vencer os gigantes. E aprendemos, por fim, que Davi rompeu o paradigma do herói troiano. Olha que interessante, o pastor Ivan começou dando o exemplo do herói troiano, de Aquiles, não é? E disse que Davi rompeu o paradigma desse herói através da sua singularidade. Ele não se rendeu ao Deus ferro, às armaduras, usou a sua própria singularidade, aquilo que o Senhor o tinha capacitado. E também o pastor Ivan nos fez o contraponto entre Golias e Davi. Golias, que significa exílio, forte. Davi, por sua vez, era simplesmente amado de Deus. E por depositar a sua confiança no Senhor, o Senhor, por sua vez, não o decepcionou, fazendo-o mais que vencedor nessa épica batalha. Vamos continuar aprendendo aqui no tópico 2, queridos irmãos, que esse medo de enfrentar as crises, que o pastor Ivan já nos disse, que se mostra através também de transtornos emocionais, de todos os tipos de fobias, esse medo às vezes nos paralisa. E nós vamos aprender aqui no tópico 2 com o pastor Jaime a vencer o medo paralisante em função das crises. Não é isso, pastor Jaime? Isso mesmo. O nome medo paralisante já assusta, né? Mas é muito importante, eu sei que estou com um especialista da mente aqui, mas nós entendemos o mecanismo do medo. O mecanismo do medo é um dispositivo que Deus colocou em nós, é uma reação do nosso cérebro a situações de perigo. Nessas reações do nosso cérebro, diante de um perigo, de uma situação totalmente de crise, vamos supor assim,
né? O nosso cérebro, o nosso organismo, ele vai reagir, vai liberar mais hormônios, nós vamos estar muito mais alerta, o nosso ritmo cardíaco, né, também é acelerado. Tudo isso para nos fazer ficar alerta diante de uma situação de perigo e providenciar uma resposta, né? Eu tenho até um exemplo, assim, que ele é um pouco hilário, né, para a gente ver como é a reação do medo. Aconteceu com uma pessoa aqui do nosso campo da catedral, mas que prova que, diante de uma situação de medo e de crise, como a gente trabalha. Nós temos aqui uma pessoa do nosso campo que ela me testificou que ela estava andando na rua e um pitbull se soltou. Um cachorro muito bravo, se soltou e foi na direção dessa pessoa. Essa pessoa era obesa, então correr ela já sabia que não podia. E qual foi a reação que essa pessoa teve? Quando o cachorro veio, ela sabia, não tinha para onde correr, ela enfiou a mão na boca desse cachorro e pulou e sentou em cima desse cachorro, né? Porque foi a reação que ela teve, com o peso dela, e ela começou a gritar por socorro. No que ela gritou por socorro, os donos apareceram, mas aí a situação já se inverteu. Os donos não sabiam se era para salvar essa pessoa ou o cachorro que estava morrendo sufocado, mas ela teve uma reação, né? Porque a reação do medo é um dispositivo que Deus nos colocou que nos faz ficar alerta. Mas há algumas reações que são anormais diante do medo, né, na nossa vida. O primeiro é a questão do medo paralisante. O medo paralisante não é uma reação anormal diante da situação de crise, porque o nome já sugere. Ele faz com que fiquemos paralisados diante daquela situação, sem ação, sem reação. E, na verdade, por exemplo, essa crise que nós estamos vivendo agora, ou outras crises que várias pessoas já passou, ela ficou inerte, né? Não é essa a característica que Deus dotou o homem para encarar situações adversas, né? Então, um medo paralisante, aquele em que você não faz nada, é uma reação anormal. Então, Deus coloca em nós mecanismos que nós possamos contornar aquela situação. Então, o medo paralisante é uma primeira reação anormal. Há outro tipo de medo, quando as reações da situação de medo persistem e acompanham essa pessoa. Vamos supor, teve um acidente de trânsito e a pessoa passou por aquele acidente, né? E é claro, na hora do acidente, todo o sistema de alerta funciona, o coração tem o seu alteração de ritmo e várias aquelas consequências, né? Mas o acidente aconteceu numa segunda-feira, mas na terça, quarta, quinta, sexta, passou a acompanhar o comportamento daquela pessoa. Toda vez que ela vê um barulho, fica assustada. Ela não consegue mais dirigir, ela tem medo de carro, tem medo de trânsito. Então, aquilo que era um dispositivo para funcionar naquele momento, acompanhou a vida daquela pessoa. E isso agora, então, já também foge da normalidade, porque todo momento que ela vê um carro, ela tem taquicardia, não consegue dormir de noite. Então, é outra reação anormal do medo. O medo, né, gerou um comportamento naquela pessoa. Ela tinha um padrão, era uma pessoa sociável, uma pessoa tranquila, conseguia dormir, e a partir daquele momento, né, aquele medo, aquela crise, fez com que aquela pessoa não conseguisse mais dormir, né? Passou a ansiedade, passou a tomar conta daquela pessoa, ou seja, houve uma alteração de comportamento, a sua qualidade de vida foi alterada. Então, são reações anormais ao medo que não pode nos acompanhar, e isso porque vivenciamos uma crise que alterou o nosso modo de ver e de viver. E eu fiz uma pequena analogia, né, entre uma semelhança entre o gigante enfrentado por Davi e o gigante que nós enfrentamos. E isso é que quer fazer com que essa alteração comportamental nos acompanhe, que nós não vamos aceitar. Vamos ver, primeiro, o gigante que Davi enfrentou, que no caso é Golias. Pelo que parece, Golias era um rapaz de estatura mediana e o gigante tinha quase 3 metros de altura. Primeira coisa, eles são os gigantes, no caso, comparando de Davi com os gigantes das nossas crises, muitas vezes. Gigantes são assustadores. Eles, propositadamente, eles já têm aquelas vestes, né? A gente viu a veste que ele tinha, as armaduras que ele tinha, para impressionar. Gigantes são assustadores. Eles nos assustam, né? pelo que eu coloquei aqui, né? Pelo tamanho da aparência, e eles já se caracterizam para aterrar a pessoa. Tanto é que os judeus, todo mundo fugia quando via aquele gigante. Segundo, gigantes são ameaçadores.
A história, o texto bíblico nos fala que aquele gigante ele veio para matar. O propósito dele era matar. Tinha um aspecto assustador, mas tinha também a disposição de ameaçar. Então, outra coisa também que é muito comum na crise. Primeiro, que a gente vê a crise de um tamanho que a gente fica assustado com isso. Como eu vou encarar uma situação dessa? Nunca passei por isso. Já foi falado atrás, né, que a gente não vai atrás da crise, ela nos procura. Né, a gente se vivencia com ela, né, se depara com ela. Então, primeiro, são assustadores. Segundo, são ameaçadores. A princípio, a característica da crise ou daquele gigante era matar. E muitas vezes nós pensamos, eu não vou sair vivo dessa crise. Não vou conseguir. O pastor falou que tantos, até antevendo uma derrota diante da estatura do gigante, se suicidam. Né? Deus está falando conosco. Essa crise surgiu, mas ela não é maior do que o meu poder na sua vida. Isso é extremamente importante. Outra característica da crise é que são poderosos, né? São mais fortes do que nós. Então, aqueles gigantes têm essa característica, e ameaçadores e são poderosos. E realmente eles são. Olhando com a ótica humana, eles são. Mas Davi venceu o gigante e o Senhor criou essa lição para nos dar, então, força e ferramentas para não sermos traídos pela crise. Né? Por exemplo, o medo paralisante. O diabo aproveita nossos momentos de crise para nos intimidar. Então, se já tem a crise, nós temos também os nossos inimigos espirituais. Então, o diabo ele aproveita esse momento de crise para nos intimidar. Tem um salmo que eu gosto mais dele, o Salmo 11, versículo 1. E esse salmo ele fala bem assim, no Senhor confio. Por que dizeis a minha alma, foge como um pássaro para o seu monte? Davi está falando de uma guerra espiritual. No Senhor confio. Por que dizeis a minha alma? Ele dizendo com ele mesmo, com o inimigo que estava atormentando a sua alma. No Senhor confio. Por que dizeis a minha alma? Foge como um pássaro para o seu monte. Então, as lutas espirituais, o inimigo nos aproveita a nossa fragilidade para dizer, você não vai conseguir. Aliado também a questão do inimigo a pessoas, usadas ou não pelo inimigo, que vem também nesse momento de crise, te atormentar. No caso aqui, nós vemos o caso do Davi, né, os irmãos de Davi, né, que acharam ele presunçoso. Né, você veio aqui só para ver essa guerra, e com certeza, eles ficaram mais indignados ainda quando Davi ousou desafiar o gigante. Ele sendo mais novo. Para eles, ele já era presunçoso de estar lá. E aquele menino, para desonrar a família, porque o inimigo quer fazer isso conosco, quem é você para vencer essa crise? Né? E aquele menino ainda ousou desafiar o gigante. Então, você vê que também os irmãos dele, pessoas, às vezes são usadas no momento de crise. Né? Você não vai conseguir. Isso é maior do que você pode. E eu gosto muito aqui no versículo do Salmo 32, que no momento de crise, Davi, Salmo 3, versículo 2, Davi ele ouvia e falou isso nos Salmos. Muitos dizem, não há salvação para ele em Deus. Talvez você vai escutar essa voz também. Dessa você não sai. A sua empresa faliu, a sua empresa está na lona. Todos que fizeram isso foram presos, desta você não sai. Mas essa lição é falada para crentes e o Senhor fala através dessa história para nós, que você tome outras palavras no seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. O Deus que permitiu essa crise na minha vida, ela é maior do que eu. Ela me assusta, ela me amedronta, mas o Senhor vai me fazer sair vitorioso. Por isso, não perca o foco. Não perca o foco. Não desvie seu olhar. Foco fala de olhar, né? A Bíblia diz para olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não dê ouvidos e nem se cerque de pessoas que não têm fé. É muito importante isso. Né? Em momentos da nossa vida, pessoas negativas, pessoas que não têm fé, pessoas que são covardes diante de dificuldade, não são as pessoas que têm de estar do nosso lado. Claro, nós vamos amá-la, vamos ali até dar exemplos para ela, mas cuidado com as pessoas que você vai colocar. Peça aquela irmã de oração, aquele irmão que você sabe que sempre passou muita luta e sempre está na igreja. Não perde culto de doutrina, não perde culto de oração. E você conhece a história desse homem. Fique perto de pessoas como essa. Tome como exemplo Josué e Caleb. Eu queria até finalizar
porque para mim é muito importante isso, né? Vocês sabem que quando Deus mandou conquistar Canaã, primeiro eles mandaram os 12 espias, né? E a Bíblia diz que os 12 espias foram pesquisar a terra. Quando eles voltaram, a Bíblia diz que dos 12, 10 falaram bem assim: não podemos tomar posse da terra. Dos 12, depois que fizeram a sua avaliação lá no terreno, dos 12, 10 disseram: não podemos tomar posse da terra. E olha só, porque aquele povo é mais forte do que nós, de grande estatura, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante dele. Olha só, esse foi o relato de 10 dos 12 que foram enviados. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb não. Eles chegaram, não, se o Senhor se agradar de nós, nós comeremos esse povo como pão. Eles não têm amparo, o Senhor está conosco. Então, o que eu quero dizer? Se cercar de pessoas que têm fé e não olhar o gigante com olhos humanos, né? O nosso foco. Então, vamos tomar como Josué e Caleb, que viram os mesmos gigantes, viram os mesmos adversários, mas sob a ótica de crente. De crente. Crente não é só quem frequenta a igreja. Crente é quem adotou o Senhor para ser o seu parceiro na sua vida. Né? E é o nosso irmão mais velho, que é Jesus, mais poderoso. Então, as palavras de Josué e Caleb, né, alteraram toda a situação. Se o Senhor se agradar de nós. O importante é ter palavra de fé, mas o importante também é andar com Deus. Agrade ao Senhor, na sua maneira de viver, na sua maneira de andar, e com certeza a sua fé não vai ser frustrada. A Bíblia diz que todo aquele que nele confia não ficará confundido. Aleluia. Amém? Que Deus nos abençoe nesse tópico. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, queridos irmãos. Aprendemos, então, um pouco sobre o medo, não é? Que o medo, inicialmente, ele é uma reação de defesa, preparada pelo nosso próprio Deus, para que nós possamos, né, nos aperceber de situações perigosas. No entanto, o medo é extremamente prejudicial quando ele tem efeitos adversos que fogem à normalidade, sobretudo quando o medo é paralisante. E o pastor Jaime nos ensinou que o medo paralisante, além de perigoso, prejudicial, ele é anormal. Não é? E nós devemos tomar cuidado para não sermos paralisados em meio a essa crise, em meio ao medo que é gerado por ela. Aprendemos também que o Davi teve que enfrentar o seu gigante, e nós também temos os nossos gigantes a serem enfrentados, e esses gigantes se aparecem em formas de crises. Vimos que os gigantes têm algumas características, como o pastor Jaime: eles são assustadores, ameaçadores, são poderosos, são intimidadores, mas na força do Senhor nós conseguiremos sim vencê-los. Aprendemos que não podemos perder o foco e, sobretudo, aprendemos que devemos nos cercar de pessoas que têm fé. Portanto, com quem você anda, não é? De quem você está cercado? Com pessoas que minam a sua fé ou com pessoas que te motivam a confiar no Senhor? E o pastor Jaime encerrou com o exemplo de Josué e Caleb, dizendo que se o Senhor se agradar de nós, não é, eles venceriam aqueles gigantes. Da mesma forma, nós devemos procurar agradar ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado em meio a essa crise. E quando nós confiamos plenamente no Senhor e nos preocupamos se ele está ou não se agradando de nós, os gigantes são vencidos consequentemente. Quantas lições preciosas! E agora, no nosso último tópico, no tópico 3, nós vamos aprender agora com o pastor Ivan a como vencer esses gigantes. Portanto, vimos o contexto histórico da história aí de Davi e Golias, aprendemos um pouco sobre as crises no início, aprendemos também sobre o medo, de como vencê-lo, e também agora, por fim, vamos aprender a como vencer esses gigantes no nosso último tópico. Não é isso, pastor Ivan? Amém. Não podemos vencer os nossos gigantes sem a consciência plena da realidade. Verdade. Existe uma frase na epopeia de Gilgamesh, poema épico, datado há 4.000 anos atrás, que diz o seguinte: como o herói deve fazer sabendo que vai morrer, como ele deve viver
como ele deve construir a sua realidade, a sua consciência e deixar um legado sabendo que vai morrer. Eu quero ler aqui uma frase só no meu livro, Crise Existencial, página 118, que diz assim: a vida não teria nenhum sentido se apenas nascêssemos, vivêssemos e morrêssemos. Apesar de inúmeras pessoas agirem assim, vivem e se vão sem deixar um sinal ou uma marca na existência. Não podemos esquecer que a vida é um compromisso de estar presente na realidade, sem medo de realizar mudanças ou de efetuar realizações capazes de transformar o mundo dos homens. Abraão, pai de todos os que têm fé, até hoje influencia milhões de pessoas. José, patriarca de uma das 12 tribos de Israel, continua como um modelo de sonhos que alcança êxito. Jó, personagem do livro mais antigo da Bíblia, não deixou de ser um exemplo de fidelidade, de caráter e de fé em Deus. Elias, um profeta que nos inspira, fala com autoridade. Paulo denota um paradigma de homem que faz sua missão acima de qualquer adversidade. Todos deixaram uma marca inapagável de superação que deve ser resultado de honra. Não podemos transferir nosso compromisso ou nossa vocação como o profeta Jonas tentou fazer. Você jamais pode negar aquilo o qual foi chamado. Assim como Moisés tentou fazer quando Deus o convocou para tirar o povo do Egito. Noé foi um personagem escolhido para uma missão específica, construir uma arca que marcaria o fim de uma era e o começo de outra geração. Caim, Sansão, Balaão, Saul, Judas, dentre outros, quando deixaram de cumprir o que tinha de realizar, negaram a própria essência, mudando para sempre o curso da história de suas vidas. Amém. Então aqui não podemos vencer, jamais podemos vencer os nossos gigantes existenciais, nossos gigantes culturais, sociais, morais, sem essa plena consciência. Mas também, em segundo lugar, Davi teve atitude. Sim. E atitude é uma das nuances da personalidade. Em psicologia social, o tema atitude ele é bem recorrente. E lá eu lembro que nós fizemos um trabalho sobre 3 tipos de atitude. Atitude com base cognitiva, né? Essa atitude ela é bem pensada, ela é elaborada, ela é construída, né? Com fé, com convicção, né? Mas também existe a fé emocional, que está mais, né, no lado feminino. Não que a mulher seja emotiva, isso é um mito que deve ser desconstruído, porque o homem também é. Só que a mulher, com uma condição de mãe, ela precisa desse lado, né, por causa da relação psicoafetiva, né, que ela tem que ter com os seus filhos. Mas essa questão que o homem é mais racional e a mulher é mais emocional, é um mito, né, que deve ser desconstruído. Existem os mais emocionais e os mais racionais. Isso é possível. Então, a terceira atitude é a atitude comportamental, que foi a atitude que Davi tomou. Diante do comportamento que o pastor Jaime falou, no qual o exército de Israel estava vivendo, o medo, né? O medo, ele existe como uma característica da personalidade. Mas o medo também, já foi falado, ele existe como uma estrutura biológica de defesa. Mas existe o medo social, o medo cultural e o medo patológico como uma sintomatologia de transtornos sociais, do pânico. O deus Pan era um deus grego, e ele via nas florestas, né, onde estavam os caçadores, e ele
promovia ventos, tempestades, né, quebra de árvores, e ali nós temos o contexto fantasmagórico, o contexto fantasmagórico. Isso aconteceu lá com os discípulos, né? Jesus apareceu a altas horas, e Pedro transformou Jesus em um fantasma, e ele gritou, é um fantasma, e Jesus disse, não, eu não sou fantasma, eu sou realidade, sou eu, né? E Davi sabia dessa realidade, dessa atitude, e ele sabia também que ele tinha que ter consciência de lutar e de vencer. Louvado seja Deus. Então, o comportamento aqui, ele é muito importante. O comportamento, ele pode ser biológico, ele pode ser herdado, pode ser um comportamento social, né? O comportamento, ele é pertinente ao comportamentalista, né? O comportamentalismo. Então, você age de uma maneira que você perde a consciência da sua realidade diante dos conflitos. E ali estava uma nação e um exército, né, paralisado. Verdade. O fator emocional, o fator da crise ali, era intensa. Mas apareceu uma pessoa com um comportamento diferente de todos o comportamento. Olha aqui como uma pessoa pode mudar a história, o curso, como uma pessoa pode influenciar uma geração, uma cultura, um povo e uma nação. Davi, ele contribuiu de maneira maravilhosa para que Israel pudesse receber a sua vitória. Então, no comportamento, antes de entrar aqui, Davi venceu porque confiava em Deus. É interessante observar, pastor Jaime, pastor Albert. Sim, pastor. No meu livro Terapia dos Vales, eu falo sobre o Vale dos Gigantes. Então, eu falo sobre todos esses heróis, né? Mas eu dou 5 atitudes porque Davi venceu aquele gigante. Primeiro, ele se adiantou. Enquanto muitos estavam escondidos, voltando, Davi estava se adiantando. Verdade. Então, às vezes, a crise nos leva a voltar ou a avançar. Soren Kierkegaard, ele tem uma frase interessante. Ele diz que, quando olhamos para trás, encontramos nossas mazelas, nossos medos, nossos conflitos. Mas quando olhamos para frente, encontramos a possibilidade de lutar e de vencer. Aleluia. A velha frase cartesiana, que deve ser desconstruída, diz, cogito ergo sum, penso, logo existo. Não, nós não existimos apenas em função de uma realidade física e aparente. Nós existimos acima das possibilidades que existem aqui. Aleluia. Aí, eu gosto de Soren Kierkegaard quando ele volta a dizer, quanto mais penso, menos sou, porque existe uma realidade maior do que a minha realidade. E Augusto Kant diz, nas causas últimas que estão lá em cima, né? E, diante dessa situação, né, foi que Davi, em segundo passo, ele acreditou que ele estava destinado a vencer. A mim, com espada, com lança, verdade, com capacete, tudo aí pesa aí quase 150 quilos aí, tudo. Mas ele disse algo interessante. Ele verbalizou os seus pensamentos, seus sentimentos e o propósito pelo qual estava ali. Aleluia. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Deus, o Deus de Israel, o qual você está afrontando. Hoje você vai saber, você e sua gangue, que a casa vai cair. Amém. Hoje a casa vai cair. Glória a Deus. Hoje você vai ter que, né, você vai morrer e a sua turma vai ter que pegar o beco, como diz o jovem. Amém. Tem que pegar o beco. Sim. Não é, pastor Davi Terto? Então, irmão, muitas vezes nós não verbalizamos
E quando nós verbalizamos, Deus reverbera isso tudo, e isso é transformado em positividade, em proatividade, em assertividade, em criatividade, em energia, em poder, em fé. Aleluia. É assim que Deus faz. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o último aqui, né? Davi venceu porque ele confiava em Deus. Essa palavra confiança, ela vem de uma raiz hebraica que quer dizer ama, que era a mãe de leite que sustentava, que criava muitas vezes aquela criança. Então existe uma relação, segundo Piaget, Vallon e Vygotsky, dessa relação de amamentar entre o processo da construção do eu, da personalidade, da estrutura emocional, entre mãe e filho, e esse amamentar. Então, Davi, ele foi gerado justamente nessa confiança. Davi, ele descansava em Deus. Aleluia. Quando você vai fazer algo sem confiança, parece que não dá certo. Verdade. Mas somente o fator emocional, psicológico e espiritual de você fazer algo com confiança, com determinação, tudo passa a acontecer de forma positiva. Né? Não estou citando a lei de Murphy, né? Mas a questão da causa e efeito, ele tem os seus limites, né? Mas nós vivemos um engodo social. Sim. Um engodo social, onde você não tem possibilidade de vencer. Mas a confiança aqui, ela é uma confiança espiritual. É quando nós acreditamos que o nosso Deus, ele pode nos dar a vitória. E isso levou Davi a vencer. Ele apenas usou a inteligência espacial, Sim. que diz Rovardgard, e outros autores sobre os 11 tipos de inteligência. Ele fez uma relação entre o tempo, o espaço. Na relação de tempo e de espaço, ele fixou os seus olhos. A tradição troiana diz que a vitória está nos olhos, no olhar. Sim. O olhar eidético é o olhar da transformação. O olhar noético é o olhar da mente. O olhar da physis é o olhar das coisas. Mas o olhar phainon é o olhar dos milagres, do farfo de onde vem a luz. E Davi mirou, lançou, mas antes ele falou que ele ia ser morto. Aquela pedra derrubou o gigante, não matou. Davi o matou porque tirou a sua espada e tirou a sua cabeça e levantou. E a atitude de Davi gerou um comportamento diferente no exército e na nação. E essa história ficou para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Eu espero que você tenha anotado. Foram muitas informações, muitas lições da parte de Deus que com certeza nos edificaram. Antes de nós concluirmos e de eu apresentar aqui alguns materiais para os irmãos, eu gostaria que o pastor Jaime, nós temos 2 minutos apenas, que o senhor desse uma palavra de ânimo para os nossos irmãos que aqui estão, os nossos alunos da escola dominical, e os irmãos também que nos assistem, com respeito a essas crises que se travestem de gigantes. Queria que o senhor deixasse uma mensagem a título de conclusão, e depois o pastor Ivan também, nesse 1 minutinho que nós temos. Por favor, pastor Jaime. Vou tentar ser bem rápido, mas primeiro queria deixar aqui, como exemplo dessa lição, não se deixe levar pela aparência da circunstância, né? Não se deixe levar. Davi nunca se deixou levar pelo tamanho do gigante. Ele conhecia o Deus que ele servia, e às vezes a crise, não só essa da Covid, mas eu sei que nesse momento tem pessoas passando por outros momentos de crise. Tome a palavra de Deus como referência. Eu sei que no momento tem um impacto, mas não vamos nos deixar levar pelo medo paralisante. Vamos refletir, bem rápido eu vou tentar ser, quando Noemi,
Noemi foi com o marido, estava numa crise, foi para outra cidade, para piorar a situação. Ela foi com o marido e 2 filhos. Na crise, ela já estava numa crise, foi para outro lugar, com o marido e 2 filhos, e o que aconteceu? Perdeu o marido e os 2 filhos. A tendência é que a crise só ia piorar. Mas quando Deus está do nosso lado, não vai ser assim. Deus, quando entra para ser o nosso parceiro na nossa vida, a situação muda. A Bíblia diz que ela diz, olha, o meu nome agora nem vai ser mais Noemi, vai ser Mara, que é amargo. Não tem expectativa, mas ela não abriu mão de mesmo assim servir ao Senhor. E o que Deus fez? Deus colocou uma nora maravilhosa, que se casou com um homem maravilhoso, e aquela nora a adotou por mãe, cuidou de Noemi. O que ela pensou que não ia ter mais perspectiva, ela pensou que não ia sobreviver, ela venceu. É assim que Deus está falando para o seu povo, vocês não vão ser destruídos. Tomem os exemplos da palavra de Deus. Eu coloquei aqui 2 salmos que refletem a filosofia de Davi diante da vida e dificuldade. No Salmo 16:8, Davi fala, tenho o Senhor à minha direita, não serei abalado. Não é somente frequentar a igreja, é a filosofia de vida. Tenho o Senhor à minha direita. Salmo, claro que vai ter mais outros versículos, mas eu queria deixar esse para vocês. Salmo 18, versículo 2 e 29. O Senhor é a minha rocha, meu libertador, o rochedo em quem me refugio. Contigo desbarato o exército, com meu Deus salto muralhas. Então, crise tem o seu impacto, tem a dimensão? Tem. Mas nada é maior do que o poder e a presença de Deus na nossa vida. Vamos tomar posse pela fé, que isso não é conto de caroxi, é realidade. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Ivan, 1 minutinho apenas, por Amém. favor. Glória a Deus. Diz uma história que um certo rio pequeno, com um pouco volume de água, estava em dificuldade de atravessar o deserto. E uma voz soou e disse, permita que as águas prossiga sem nenhum impedimento. E o rio ouviu, e aquelas águas foram sendo derramadas sobre o deserto. E à medida que a água ia passando no deserto estéril, ela ia se avolumando, até que quando o rio acabou de passar, ele já não era mais um rio, ele não era mais águas pequenas, mas era um rio. Heráclito disse que não podemos banhar 2 vezes no mesmo rio, porque não são as mesmas águas e o mesmo rio. Mas em Deus existe a possibilidade de vencer a crise, de vencer o deserto e nos transformarmos em um rio de esperança, de bênção e de paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, se você foi edificado por essa palavra, por favor, aplauda ao Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos professores. Glória a Deus por isso. Se você quiser aprofundar as lições aqui aprendidas, eu te incentivo a adquirir os mais novos lançamentos do pastor Ivan da Mata, o livro Crise Existencial e o livro também Curados e Feridos, o Desafio de 2 Mundos, tá? Eu já adquiri ambos, ainda não os li, mas eu estou certo de que é um material de referência que não pode faltar na sua biblioteca. E o pastor Ivan disse que essa lição aqui sobre Davi e Golias, diz muito a respeito das crises, e aqui você terá centenas de páginas que vão aprofundar o assunto sobre as crises existenciais, as crises pelas quais nós passamos e, sobretudo, como vencê-las à luz da palavra de Deus. Por favor, adquira os exemplares aqui do nosso pastor Ivan da Mata, que eu tenho certeza que você será muito edificado através desses ensinamentos. Muito obrigado, pastor Jaime, que o Senhor o abençoe sempre. Muito obrigado pela disponibilidade, pelos ensinos, pela dedicação, pelo esmero. Muito obrigado, pastor Ivan, que o Senhor continue abençoando, enchendo de sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém? Nós agradecemos mais uma vez os nossos queridos professores, os nossos queridos alunos que nos acompanham, e eu te convido a ficar de pé e mais uma vez aplaudir ao Senhor por essa lição preciosa e pela dedicação dos nossos queridos
professores. Aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus por essa lição. Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor se fez presente em nosso meio. Muito obrigado por nos ensinar através desse episódio, Senhor, de Davi e Golias. Nós sabemos que as crises se manifestam como gigantes, Pai, mas em tua força, Senhor, através da confiança que temos em ti, Pai, nós venceremos esses gigantes. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que nos tire do medo paralisante, Pai querido. Nos coloque agora, Senhor, uma ousadia, uma atitude sobrenatural, Pai, que nos faça lembrar que em Ti somos mais que vencedores e de que nessa batalha, Senhor, Tu mesmo pelejarás por nós. Pai querido, vários irmãos que estão com crises, meu Pai, de toda ordem, mas nós cremos pelo poder da Tua palavra, que em Ti somos mais que vencedores, Pai, e nós declaramos pelo poder da Tua palavra, a libertação de toda crise, a libertação de toda corrente, a libertação do reino das trevas, que quer nos paralisar nessa crise. Ó Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, e que haja libertação, que haja destronamento de gigantes, e que o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe, queridos irmãos. Olha só, nós temos muitos irmãos nos assistindo, nos acompanhando aqui através do YouTube. Os irmãos podem se assentar por um instante. Nós temos aqui a irmã Jusileia Porto, a missionária Luzia Carvalho, minha mamãe, pastor Cosme, o irmão Ademir Arruda também está conosco aqui, a missionária Valdineia, saudando os irmãos com a paz do Senhor, a irmã Bianca, o irmão Jonas Lima também dizendo, olha que bênção a lição de hoje, a irmã Maria do Socorro, a irmã Jane Ribeiro, nós cumprimentamos o irmão Mateus Augusto, né, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Temos também aqui a irmã Cleide Souza, dizendo quanta sabedoria ministrada nessa EBD, a irmã Cátia Valéria também dizendo que bênção, a irmã Lenita, a irmã Betânia, o pastor Valdecir também, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, e a irmã Lorena Fabiana, que bênção nós estamos com os nossos irmãos também através da internet. Queridos irmãos, nesse momento, antes de partirmos para a Santa Ceia do Senhor, eu te convido agora a adorar a Deus através das suas ofertas. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós aprendemos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, enquanto os nossos irmãos diáconos nos ajudam aqui com as nossas mesinhas. Olha o que diz a palavra de Deus que nós aprendemos hoje. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi o meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Olha que bênção, nós aprendemos que o gigante Golias foi derrotado, na verdade, não pelas mãos de Davi, mas através da sua atitude de fé. O gigante foi destruído, derrotado, morto, e Davi prevaleceu, apesar de não haver espada em sua mão. Nós temos aqui uma das maiores histórias de confiança, de fé. Davi foi um grande